Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos mais uma vez de volta, né? Para a gente finalizar a lição 138 de Um Curso em Milagres. O céu é a decisão que eu tenho que tomar. Então, para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Despertar do Ser. Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres pela jornada do professor Kenneth. Mas eu peço a vocês que voltem na primeira parte dessa lição, para que vocês possam compreender ela na íntegra, porque essa vai ser a segunda parte da lição. Essas lições, pela jornada do professor Ken, elas são muito mais longas, porque a cada frase, muitas vezes, da lição, o professor Kenneth clareia pra gente, né? Comenta para que fique mais compreensível e ainda traz partes do livro texto que tenham a ver com a lição, para que a gente realmente estude a fundo Um Curso em Milagres. Então, se você não assistiu ainda a parte 1 da lição 138, volta aí no YouTube, assiste a parte 1, depois você vem para essa parte, certo? E como a gente faz no início de todos os nossos encontros, a gente fecha os olhos, faz aquela respiração mais pausada, baixa a frequência dos pensamentos e a gente entra para a sala de aula do nosso novo professor, do professor Jesus, Espírito Santo. E a gente só pode entrar nessa aula de mãos vazias e mente aberta, com total disponibilidade de aprender a mensagem de Jesus na lição do dia. A gente entrega toda a nossa capacidade de aprender, a nossa honestidade, a nossa sinceridade em realmente querer aprender. Essas lições que nos ensinam a voltar para um lugar de paz da mente. Como a gente viu na primeira parte, Um Curso em Milagres visa muito mais a gente alcançar de volta o lugar de paz na nossa mente do que propriamente aprendizado, né? E por isso que a gente sempre estabelece a meta da paz antes de começar a lição, para que essa meta seja atingida, os propósitos do Espírito Santo sejam atingidos para nós, os propósitos dele para nós. E a gente então vai passar para a segunda parte dessa lição. Eu vou voltar na última passagem, tá? Pra gente não ficar totalmente perdidos de uma lição para outra, mas acredito que vocês o mais breve possível terminem a parte 1 e já consigam fazer a parte 2. Mas quem não consegue fazer logo depois, porque realmente é longa, eu vou pegar um pedacinho do final da parte 1, certo? Então, Jesus já tinha nos dito aqui aquilo que eu falei, né? Que o objetivo do curso muito mais é encontrar a paz do que propriamente aprendizado, né? Então, ele diz aqui, mas o conhecimento está além das metas que buscamos ensinar no escopo desse curso, certo? Então, aí depois o professor Ken que traz, depois dessa frase, mas o conhecimento está além das metas que buscamos ensinar no escopo desse curso, o professor Ken traz essa frasezinha lá do capítulo 8 que diz: conhecimento não é a motivação para aprender esse curso, Jesus diz lá no capítulo 8. A paz, sim. E aí, no próximo parágrafo da lição, Jesus diz: as nossas são metas de ensino
a serem atingidas através do aprendizado de como é possível alcançá-las, do que são e do que te oferece. Então, Jesus está demarcando para nós o propósito e os limites do seu curso. Isso não é destinado a nos tirar o céu, mas a nos levar até o seu portão, o mundo real. Em outras palavras, sua meta de ensino é nos levar a desfazer as interferências que constituem nossa louca jornada para fora do céu, para que possamos entrar no mundo real. Dessa forma, completando o trabalho de um curso em milagres. As decisões são o resultado do teu aprendizado. As novas decisões, né? Pois se baseiam no que aceitaste como a verdade do que és e de quais são as tuas necessidades, né? Mas ele está falando ainda de quando a gente está baseados, as nossas decisões ainda baseados, aceitando o ego como professor, né? Se eu aceitar o ego como meu professor, minha verdade será de que sou limitado, pecador, culpado e doente. Um corpo que tem que morrer. Cada decisão que tomo vai fluir dessa escolha equivocada original. Se, no entanto, eu escolher Jesus, começarei o processo de desfazer os pensamentos pertencentes ao meu falso ser. Nesse ponto, minhas decisões vão fluir do seu amor e me levar de volta à verdade. Então, gente, um curso em milagres, ele é muito mais o desfazer do que a gente acredita, do que a gente é, o desfazer das nossas falsas crenças relacionadas ao nosso falso ser, ao falso ser do nosso irmão, ao falso mundo, a todas as ilusões. Primeiro ele precisa desfazer, por isso que sempre no início das lições Jesus nos descortina as ilusões, tira do fundo da lama do nosso inconsciente as nossas crenças equivocadas para nos mostrar no que a gente acredita. Porque está inconsciente, a gente não sabe, a gente não tem consciência que a gente acredita nessas coisas. Então ele vai lá e mostra, olha aqui no que você acredita. E a partir do desfazer dessas crenças equivocadas, então a verdade aparece. A gente já viu isso em várias lições, né? Então a verdade aparece no momento que a gente retira o que está bloqueando a verdade, né? O que está bloqueando da gente ver a verdade. Porque ainda estamos muito identificados com a mente que não quer ver a verdade, né? Porque, mais uma vez, o ego tem medo do desfazer do meu eu especial, individual, né? E Jesus diz, nesse mundo insanamente complicado, o céu parece tomar a forma de uma escolha ao invés de ser simplesmente o que é. A gente já viu na parte 1 dessa lição que, em última instância, na verdade, a gente não tem escolha nenhuma. A gente não tem escolha. Mas a última escolha ilusória seria a gente escolher pelo Espírito Santo, né? Se você não, mais uma vez, se você não viu ainda a parte 1, olha a parte 1. De todas as escolhas que tentaste fazer, essa é a mais simples, a mais definitiva e o protótipo de todo o resto, aquela que resolve todas as decisões. Se pudesses decidir o resto, essa permaneceria sem solução, mas ao resolvê-la, todas as outras são resolvidas com ela.
pois todas as decisões apenas ocultam essa única sob diferentes formas. Essa é a escolha única e final em que a verdade é aceita ou negada. E o professor Ken comenta longamente esse parágrafo. E ele diz que o mundo do céu é simples, existe apenas a unicidade. O mundo do Espírito Santo é simples, existe apenas o perdão para desfazer nossos problemas. Quando negamos seu ensinamento, o ensinamento do Espírito Santo, no entanto, inevitavelmente acreditamos na complexidade do ego. Acreditamos porque valorizamos o que é complexo. O que é simples a gente não valoriza. Pense um pouquinho só para ver em todas as suas decisões da sua vida. Em todas as coisas que baseiam a sua vida. Se coisas que são muito simples a gente valoriza. A gente não valoriza. A sociedade como um todo não valoriza o que é simples, o que é fácil. O que é normal, o que flui naturalmente. Então, inevitavelmente acreditamos na complexidade do ego, exatamente porque valorizamos, fazendo surgir esse próprio mundo muito complicado. No entanto, até estarmos prontos para desfazer nosso investimento na individualidade, o que nos torna realmente complicados, ainda vamos ter escolhas a fazer. Conforme crescemos em aprendizado, generalizamos mais e mais até atingirmos o ponto de reconhecer que tudo para o que precisamos de ajuda é o mesmo problema. É o mesmo. Todas as coisas que parecem ser problemas só têm forma diferente. Inclusive, essas formas diferentes são cortinas de fumaça para nos desviar da verdade, para nos deixar distraídos, para achar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas são exatamente o mesmo problema, que é a gente acreditar na separação, na individualidade. E aí pode ser qualquer problema, doença, trabalho incerto, dificuldade nos relacionamentos ou falta de dinheiro, tudo resultado da escolha equivocada da mente pelo ego. Nosso leque de escolhas encolhe até realmente sabermos que só existe uma. Quando aceitamos que nossos problemas vêm da crença em que estamos melhor sem o Espírito Santo, todas as preocupações desaparecem, pois fizemos a escolha correta. E o que é quando a gente acredita que estamos melhor sem o Espírito Santo? Gente, porque nem ao menos a gente consegue entregar para Jesus e para o Espírito Santo. A gente quer comandar como que a coisa tem que ser resolvida. Então a gente nem entrega. Isso quer dizer, então, que a gente está escolhendo contra o Espírito Santo. Ainda vamos ter escolhas comportamentais a fazer aqui, mas elas não vão mais ser atendidas por causa da ansiedade. Nós escolhemos A, B ou C. Nós escolhemos A, B ou C, mas sem o conflito que inevitavelmente se segue a agirmos por conta própria. Quando a gente está agindo por conta própria, a gente escolhe o A e depois a gente se arrepende porque não escolheu o B ou o C. Então a gente está sempre em dúvida. E mesmo quando parece que está tudo maravilhoso, daqui um pouco tudo vai por água abaixo e anos lá na frente a gente vai se questionar. Será que se eu tivesse escolhido B lá 20 anos atrás, como que será que estaria a minha vida? Não é assim?
porque tudo que a gente escolhe por conta própria, a gente tá escolhendo com uma visão totalmente deturpada da verdade, da realidade. Então, o problema, portanto, não é o que pensamos, mas que pensamos saber melhor que o Espírito Santo, que Jesus. Então, quando excluímos o Espírito Santo, nossos problemas se tornam legião e nunca são resolvidos, nunca serão. Quando escolhemos o Espírito Santo, os problemas gentilmente se desvanecem. Nossa, que paz vem dessa compreensão. E aí o professor Ken traz pra gente, lá do capítulo 14, essa passagem que Jesus nos diz que antes que tomemos quaisquer decisões por conta própria, precisamos nos lembrar de que precisa te lembrar de que te decidiste contra a tua função no céu. Então, considera com cuidado se queres tomar decisões aqui. A tua função aqui é somente decidir-te contra decidir o que queres, em reconhecimento de que tu não sabes. Como então podes decidir o que deverias fazer? A gente precisa reconhecer que a gente não sabe. Se a gente não chegar nesse ponto de reconhecer que a gente não sabe o que é melhor para nós e para todos os envolvidos, a gente vai continuar tomando decisões por conta própria e criando uma legião de problemas, como diz o professor Kenneth aqui, né? Deixa todas as decisões para aquele que fala por Deus, o Espírito Santo, e pela tua função conforme ele a conhece. Assim ele irá ensinar-te a remover a horrível carga que colocaste sobre ti mesmo por não amar o Filho de Deus e por tentar ensinar-lhe culpa em vez de amor. Gente, eu vou repetir essa parte, tá? Deixa todas as decisões para aquele que fala por Deus e pela tua função conforme ele a conhece. Assim, o Espírito Santo irá ensinar-te a remover a horrível carga que colocaste sobre ti mesmo por não amar o Filho de Deus e por tentar ensinar-lhe culpa em vez de amor. Quando tiveres aprendido como decidir com Deus, todas as decisões vêm a ser tão fáceis e tão certas como respirar. Não há esforço e serás conduzido tão gentilmente como se estivesse sendo carregado por um calmo atalho no verão. Não há esforço. Quando a gente aprender a decidir com Deus, não há esforço. E a gente, óbvio que já teve muitos reflexos aqui para entender do que Jesus está falando. Todas as vezes que a gente decidiu algo que foi muito leve, foi fluido, trouxe paz, não trouxe nenhum tipo de culpa, nem amargura, nem desilusão, nem esforço, a gente estava decidindo e escolhendo com Deus. Agora, quando tudo parece que vai contra a correnteza, a gente já sabe que a gente está tentando tomar decisões por conta própria. Assim, hoje começamos considerando a escolha para a qual o tempo foi feito, a fim de nos ajudar a fazê-la. A escolha certa, né? Esse é o parágrafo 7 da lição. Tal é o seu propósito santo, agora transformado, pois não tem mais a intenção que tu lhe deste,
de que fosse um meio para demonstrar que o inferno é real, que a esperança venha a ser desespero e que a própria vida, no fim, não pode deixar de ser vencida pela morte. Só na morte é possível dar solução aos opostos, pois acabar com as oposições é morrer. E assim, a salvação tem que ser vista como morte, pois a vida é vista como conflito. Resolver o conflito é pôr um fim à tua vida também. Então, o ego fez o tempo, assim como fez o espaço, para nos mostrar que o inferno é real e o céu uma mentira. Não existe esperança aqui, e a morte é a única realidade. Lembre-se de que o tempo e o espaço são fragmentos sombrios do pecado, culpa e medo e da separação que tornamos real em nossas mentes. Uma vez que a escolha errada foi feita, a verdade do céu só poderia ser refletida nessa ilusão por darmos ao mundo um propósito diferente. Eu acordo a cada manhã em um corpo e mundo que foram feitos pelo ego, cheio de pensamentos de preocupação, julgamento e dor, também feitos pelo ego. No entanto, se eu pedir a ajuda de Jesus, as próprias coisas que fiz para ferir a mim mesmo e aos outros serão transformadas em propósito em uma sala de aulas na qual aprendo que tudo é apenas um sonho. O tempo foi feito pelo ego para ferir. Ele pode ser usado pelo Espírito Santo como um instrumento de cura através do instante santo. Então, assim, o professor Ken coloca essa passagem do capítulo 15, em que Jesus nos diz que não há como escapar do medo no uso que o ego faz do tempo, pois o tempo, de acordo com seu ensinamento, não é nada além de um instrumento de ensino para compor a culpa, até que ela abranja tudo, exigindo vingança para sempre. O Espírito Santo quer desfazer tudo isso agora. Gente, assim, ó, o tempo, de acordo com o ensinamento do ego, né, não é nada além de um instrumento de ensino para compor a culpa. Não há como escapar do medo com o uso que o ego faz do tempo. Vocês acreditam que eu sinto, parece uma dor física? Olha só a ilusão da mente. Parece uma dor física. Eu não consigo olhar as fotos da minha filha de quando ela era bem pequenininha. Me dá um aperto, uma vontade de que ela voltasse a ser daquele tamanhinho. E eu acho que não tem mãe, não tem pai que não sinta essa mesma coisa, né? Mas dói tudo que é relacionado ao tempo. Ai, a gente não vive dizendo, ai, tempo bom, não volta mais, e fica lembrando do passado. Mas essas lembranças, na maioria das vezes, elas nos trazem tristeza. E se a gente pensar em futuro, né? Que, ai, tô ficando velho, tô envelhecendo, né? Também da mesma maneira. Então não tem como escapar do medo se a gente deixar que o ego continue utilizando o tempo para os propósitos dele. E o Espírito Santo quer desfazer isso tudo agora, no instante santo. O medo não é do presente, mas somente do passado e do futuro, exatamente. Olha só. O medo vem quando a gente vê que, olha, lá atrás, como o tempo passou, a gente não tem mais as alegrias que a gente tinha lá, já dá aquela coisa, aquele medo. Mesma coisa se a gente olhar para o futuro, também dá medo. O medo não é do presente, então, mas somente do passado e do futuro que não existem. Acho que, na verdade, esse é o medo de olhar lá no passado e ter que encarar a realidade de que aquilo tudo foi um sonho, que na verdade nunca aconteceu.
Não há medo no presente, quando cada instante salta claro e separado do passado, sem que a sua sombra alcance o futuro. Cada instante é um nascimento limpo e sem mancha, na qual o Filho de Deus emerge do passado para o presente. E o presente se estende para sempre. É tão bonito e tão limpo e tão livre de culpa que nada existe nele além de felicidade. O tempo é teu amigo, se deixares que o Espírito Santo o use. Dá o instante eterno, para que a eternidade possa ser lembrada para ti naquele instante brilhante de perfeita liberação. Oferece o milagre do instante santo através do Espírito Santo e deixa que ele o dê a ti. Dentro do sistema de pensamento do ego, o professor Ken constrói esse parágrafo para a gente. Estar num estado conflitado, dualista, é ser salvo. E a verdadeira salvação, que é escolher o princípio de expiação, é a danação e a dissolução do ego. Para o ego, então, salvação do conflito é morte. Pois a vida como um indivíduo significa conflito. Lembre-se, a origem do ego foi seu conflito com Deus. Deus ou o ego, unicidade ou individualidade. Uma vez que eles não podem coexistir, e eu acredito que existo, a vida do ego significa a destruição do nosso Criador e fonte, o princípio de um ou outro. Minha vida específica, então, é construída sobre esse pensamento. Se eu existo, alguém tem que pagar por isso. E eu preciso estar para sempre em guarda, ou a pessoa que eu traí, roubei e matei vai voltar e fazer a mesma coisa comigo. O que dentro do sonho do ego é inevitável. Todos que percebemos, portanto, foram feitos literalmente à nossa própria imagem e semelhança. Traidores, ladrões e assassinos. E ele traz essa parte do capítulo 7 que diz: aqueles que têm medo do que projetam são vigilantes em favor da sua própria segurança. Eles têm medo de que suas projeções retornem e os firam. Acreditando que apagaram as suas projeções de suas próprias mentes, acreditam também que as suas projeções estão tentando voltar a introduzirem-se nelas de modo furtivo. Minha nossa, gente. Voltem depois aí nessa passagem para vocês perceberem o que Jesus está mostrando, mais uma vez mostrando o nosso inconsciente. As pessoas sempre têm sentido medo da verdadeira salvação, que é o motivo pelo qual o mundo tem tido medo de Jesus e de sua mensagem de amor. Por que vocês acham que Jesus foi atacado, né, no sonho? Era uma pessoa que só levava amor. Ele era o amor. E as pessoas tinham medo. Os buscadores espirituais ainda têm medo dessa mensagem, agora expressa num curso em milagres. Nós acreditamos ter atacado Deus e seu amor e, portanto, acreditamos que Ele vai nos atacar na mesma moeda. Assim, esse medo é uma defesa contra o terror subjacente de que o amor de Deus vai acabar com nosso especialismo e individualidade. Como diz no capítulo 13, sob o escuro fundamento do ego está a memória de Deus. E é disso que realmente tens medo. Pois essa memória te restituiria instantaneamente ao lugar que te é próprio. E é esse o lugar que buscaste deixar. O teu medo do ataque não é nada comparado ao teu medo do amor.
Reconheces que, removendo a nuvem escura que o obscurece, o teu amor pelo teu Pai iria impelir-te a responder ao seu chamado e dar um salto para o céu, imediatamente, sem precisar de passo a passo, de escadinha, de primeiro de primeiro a gente ter um sonho feliz aqui para depois poder ir pro céu. Não, a gente não ia precisar de tudo isso. Acreditas que o ataque é salvação porque te impede isso? Pois muito mais profundo do que o fundamento do ego e muito mais forte do que ele jamais será, é o teu intenso e ardente amor por Deus e o dele por ti. Isso é o que realmente queres esconder. Nosso ser individual, portanto, continuamente decide contra o amor. E contra o meio, que é o perdão, através do qual nos lembramos dele. Apenas reconhecendo o custo para nós de tal decisão, estaremos convencidos de que nesse caminho jaz a loucura. Só então podemos começar a considerar a escolha que o tempo foi feito para nos ajudar a escolher. Essas crenças loucas, mais uma passagem, um parágrafo da lição, parágrafo 8. Essas crenças loucas, conflito é realidade e morte é parte da verdade, essas crenças loucas podem ganhar um domínio inconsciente de grande intensidade e a mente pode ser tomada por um terror e uma ansiedade tão fortes que ela não renunciará às suas ideias sobre a sua própria proteção. O que são suas ideias sobre a sua própria proteção? Se o pensamento de individualidade constitui o sistema de pensamento do ego e sua própria existência, qualquer coisa que o proteja tem que ser sagrada. Ataque, julgamento, doença, dor, prazer, especialismo em todas as suas formas. Ela tem que ser salva da salvação. Vamos ver, gente. Essas crenças loucas podem ganhar um domínio inconsciente de grande intensidade. E a mente pode ser tomada por um terror e uma ansiedade tão fortes que ela não renunciará às suas ideias sobre a sua própria proteção. Ela tem que ser salva da salvação. Então a mente, né? A mente tem que ser salva da salvação, ameaçada para estar segura e magicamente armada contra a verdade. Então, salvação significa o fim do sistema de pensamento de separação do ego. E a identificação da mente com ele precisa, portanto, ser guardada da salvação. Meu ser individual estará a salvo enquanto eu sentir medo, onde tudo ao meu redor é percebido como uma ameaça, pois isso mantém as leis de conflito do ego, opostos, ataque e finalmente morte, aliadas do ego, e meus também enquanto eu me identificar com esse ser especial. Tal identificação é o que é cruel e totalmente insano, como vemos na seguinte passagem sobre o especialismo. É do capítulo 24, que fala sobre especialismo. O especialismo é uma falta de confiança em todos, exceto em ti mesmo. A fé é investida apenas em ti mesmo. Tudo mais vem a ser teu inimigo, temido e atacado, mortal e perigoso, odiado e merecendo apenas ser destruído. Qualquer gentileza que ele te ofereça é apenas engano,
mas o teu ódio é real. Estando em perigo de ser destruído, o especialismo não pode deixar de matar, e tu és atraído para ele para matá-lo primeiro. E tal é a atração da culpa. Aqui se entroniza a morte como Salvador. Agora a crucificação é redenção e a salvação só pode significar a destruição do mundo, excluindo a ti. Nós não escapamos da destruição também, pois o especialismo é cruel e insano. E aqui nessa passagem do capítulo 12, Jesus diz que a pena de morte é a meta última do ego, pois ele acredita inteiramente que és um criminoso, tão merecedor da morte quanto Deus tem o conhecimento de que és merecedor da vida. Paizinho esse ego, hein? A pena de morte nunca deixa a mente do ego, porque é isso que ele sempre te reserva no final. Pena de morte para todos. Querendo matar-te como expressão final do seu sentimento por ti, ele permite que vivas apenas para esperar a morte. É muita insanidade. Ele te atormentará enquanto vives, mas o seu ódio não será satisfeito até que morras. Pois a tua destruição é o único fim em cuja direção ele trabalha e o único fim com o qual ele ficará satisfeito. Ou não, né? Porque dentro das vidas de sonho, daqui um pouco ele manda a gente de novo, com outro corpo, outro sonho, outro script, para começar tudo de novo. O que alguns espiritualistas chamariam de roda de samsara, né? De novo, vamos voltar. Então, a mente, né, tem que ser salva da salvação, ameaçada para estar segura e magicamente armada contra a verdade. E essas decisões são feitas sem que se esteja ciente. Sim, Jesus mais uma vez está descortinando o nosso inconsciente. Todas essas decisões a gente nem cogita, nem sonha, se não é Jesus vir aqui e começar a tirar toda essa lama do nosso inconsciente e nos mostrar. Então essas decisões são feitas sem que se esteja ciente, a fim de mantê-las em segurança e sem perturbações, a parte do questionamento, da razão e da dúvida. E isso foi articulado na lição 136, o professor Kenneth fala aqui. O plano do ego pede que eu esqueça até mesmo que existe um plano, dizendo-me que minha individualidade está protegida por um sistema de pensamento de pecado, culpa e medo, cujo produto final é a punição que acredito estar vindo de forma justificada. A culpa é a peça central aqui, porque ela me lembra do meu pecado e então exige que eu seja punido por ela. Essa exigência e expectativa estabelece um monstruoso sistema de pensamento na minha mente, informando-me de que se eu continuar lá, certamente serei destruído. A obliteração sendo a palavra escolhida do ego. Desnecessário dizer, ele nunca vai me dizer que isso é ilusório, mas em vez disso, como Jesus nos diz aqui no capítulo, nessa passagem do capítulo 21, o ego nos diz em alto e bom som que não olhes para dentro, pois se o fizeres, os teus olhos tocarão o pecado e Deus te trespassará, cegando-te. Acreditas nisso? E assim não olhas. Assim, a razão pela qual eu nunca sei que o pecado foi inventado
É que nem mesmo sei que ele está lá no meu inconsciente. Com a mesma rapidez com que escolho tornar a separação real, junto com o sistema de pensamento do ego, realmente escolho esquecer que fui eu que fiz isso assim. Eu reprimo, projeto e agora vejo a culpa e o pecado ao meu redor. Meu medo é justificado por causa do pecado de todas as outras pessoas. E eu caminho pela terra em terror, precisando de armamento defensivo para proteger minha vulnerabilidade, mas nunca percebendo por quê, pois acredito que é o mundo e seus habitantes que vão me ferir. No entanto, a razão real pela qual estou tão amedrontado é o sistema de pensamento que inventei. Totalmente inconsciente desse fato, esse sistema de pensamento governa meus pensamentos, sentimentos e ações. E o propósito central de um curso em milagres, portanto, é que Jesus arranque o véu que nos protege do monstro de nossas mentes, que nem mesmo existe. O curso nos ajuda a entender a estratégia do ego para que possamos ver diariamente a conexão entre nossas preocupações, julgamentos e especialismo. E sua estratégia cuidadosamente planejada para nos confundir. O ego nunca quer que lembremos do poder da mente que escolheu contra o amor de Deus. Porque assim a gente não lembra que a gente pode escolher outra vez. Aliás, a gente nem sonha que a gente pode escolher outra vez, que a gente tem escolha. No instante em que nos lembrássemos da nossa escolha pelo ego, iríamos parar de fazê-la, porque ela é insana e odiosa demais em relação a nós mesmos e aos outros. Se não soubermos que o mundo é nossa projeção, no entanto, não existe maneira de podermos mudar nossas mentes em relação a ele. Isso não pode ser enfatizado o suficiente, e nós vemos esse pensamento expresso novamente no parágrafo 9, que diz: o céu é escolhido conscientemente. A escolha não pode ser feita enquanto as alternativas não forem cuidadosamente vistas e compreendidas. Tudo que está velado nas sombras tem que ser erguido à compreensão. E é isso que Jesus faz nesses exercícios, no livro texto, em todo um curso em milagres. Tudo que está velado nas sombras, Jesus está erguendo a nossa compreensão para ser novamente julgado e dessa vez com o auxílio do céu. Não poderíamos pedir uma afirmação mais clara do que esse curso quer dizer, o que nos ajuda a ver, porque Jesus diligentemente descreve o instinto assassino do sistema de pensamento do ego. Ele precisa fazer isso porque nós não sabemos que isso está lá. Podemos acreditar que existem expressões de crueldade no mundo, mas enquanto virmos através de véus abençoadófilos, vamos pensar que tudo é maravilhoso ou tem o potencial para ser. Pior ainda é a gente achar que tem potencial para ser. Isso é o pior, porque aí a gente segue numa esperança tola de um mundo ilusório melhor. Nós não percebemos que enquanto acreditarmos que existe um mundo lá fora, não existirá nada maravilhoso, pois a única coisa realmente maravilhosa é aprender que o mundo não é maravilhoso porque é ilusório. Mais uma vez,
Não podemos reconhecer sua natureza ilusória até percebermos que temos uma mente que escolheu fazê-lo assim, cuja percepção vem quando escolhemos um professor que nos mostra que a feiura do mundo é uma sombra da feiura da mente. Além disso, esse mundo interno é ilusório. Então, quer dizer, em última instância, inclusive, essa feiura da mente é ilusória também. É uma defesa cujo propósito é impedir que nosso tomador de decisões escolha contra o ego. Precisamos ver como esse propósito funciona no contexto específico de nossas vidas, transformando as lições de todos na mesma em conteúdo, mesmo que suas formas difiram umas das outras, que é o motivo pelo qual Jesus diz que nosso currículo é altamente individualizado, lá no Manual para Professores. Todo perdão, portanto, é o mesmo, embora expresso de formas muito específicas, o que reflete a diferença que cumpre o propósito do ego de transformar a diferença em realidade. Então, quer dizer, o currículo é altamente individualizado. Lembra que a gente viu lá na parte 1 que, na verdade, o Espírito Santo precisa nos ensinar de uma maneira dualista, porque é assim que a gente entende, é assim que a gente compreende. Não que ele torne a dualidade real, não. Do mesmo jeito em que a gente aprende com curso, estudando com um livro, com uma metodologia de ensino, isso aqui também é um símbolo de dualidade, de separação. Mas o Espírito Santo está usando esse símbolo porque é através disso que a gente compreende. Então, da mesma forma, porque o currículo é altamente individualizado, se essa palavra já é intrinsecamente dizer, confirmar separação, especialismo, diferença, é porque a gente acredita nas diferenças. Se cada um não tiver um jeito diferente de aprender, a gente também já vai achar esquisito, já vai achar estranho, já vai achar que não. Pra ti é de um jeito, pra mim é de outro. Tudo bem. Se é assim que tu precisa para aprender, então é assim que a gente vai fazer. É isso mais ou menos que o Espírito Santo falou, né? Então, todo perdão, portanto, é o mesmo, embora expresso de muitas formas muito específicas, o que reflete a diferença que cumpre o propósito do ego de transformar a diferença em realidade. Então, durante o dia todo, portanto, você precisa prestar atenção cuidadosa a todas as coisas, quer sejam mundanas, trazendo uma leve pontada de aborrecimento, porque você não gostou de algo que alguém fez ou disse, ou uma circunstância séria, levando a fúria intensa. É tudo a mesma coisa. Lembra que a gente já viu bem no início das lições, né? As formas não importam, porque todas servem ao propósito profano do ego de confundir você sobre a natureza e fonte do problema. Sem compreender que os problemas estão na mente, a escolha apropriada é impossível. Esse é o significado de elevar as sombras escuras à luz da compreensão, como também vemos na seguinte passagem do texto, capítulo 13, em que Jesus diz: pequena criança, o segredo da tua culpa não é nada, e se apenas o trouxeres à luz, a luz o dissipará, esse segredo, segredo da culpa. Então nenhuma nuvem escura permanecerá entre tu e a lembrança do teu Pai, pois irás lembrar do seu Filho sem culpa, que não morreu, porque é imortal. E a gente volta na lição, vamos lá. Então, o céu é escolhido conscientemente. Precisamos escolher o céu conscientemente, né?
A escolha não pode ser feita enquanto as alternativas não forem cuidadosamente vistas e compreendidas. Tudo que está velado nas sombras tem que ser erguido à compreensão para ser novamente julgado, e desta vez com o auxílio do céu. E todos os equívocos de julgamento que a mente tenha cometido antes são abertos à correção, à medida em que a verdade os descarta por carecerem de causa. Agora não tem efeitos. O que não tem efeito também não tem causa, né? Não podem ser ocultados, pois o fato de que eles não são nada é reconhecido. Os equívocos, né? Os equívocos de julgamento que a mente faz. Quando o véu se vai e a escuridão da culpa foi trazida à luz da verdade, você olha em sua mente e percebe que nada está lá. Olhando então para o mundo, você não leva nada a sério, no sentido de dar a ele poder de lhe trazer prazer ou dor. Exatamente, gente. Assim, ó, às vezes isso também confunde a nossa cabeça, a cabeça de todos os estudantes. Tem aquele negócio da confusão de níveis, né? Então, assim, olhando para o mundo, onde a gente não leva nada a sério, não quer dizer que a gente não vá ter mais responsabilidade nenhuma aqui no mundo, que a gente vai jogar tudo para cima, não vai mais honrar com os compromissos, com os nossos papéis aqui no sonho, não tem nada a ver com isso. É no sentido da gente não dar mais poder nem para situações, nem para as pessoas, nem para nada no mundo, dar poder para que ele nos, com que ele seja, para a gente não deixar mais que, a gente não acreditar mais, na verdade, né, que o mundo, as pessoas, as situações são capazes de nos tirar a paz ou nos dar a paz, nos dar prazer ou nos dar dor. É nesse sentido que ele fala que a gente olha para o mundo e não leva mais nada a sério, tá? Você respeita a dor das vidas das pessoas, né? São suas lições e salas de aula, mas percebe que são salas de aula para aprender que uma ilusão nunca deixa de ser uma ilusão. Mas a gente respeita a dor das vidas das pessoas, certo? Isso significa, em um nível prático, que a paz do amor de Jesus nunca é afetada por qualquer coisa acontecendo ao seu redor, pois você sabe que isso não tem nada a ver com você. Essa abordagem, portanto, atende à sua necessidade egoísta de estar em paz enquanto está vivendo no mundo, pois você não pode estar em paz enquanto acreditar que está aqui. No entanto, com seu novo professor, você aprende que estar nesse mundo é uma sombra da culpa na mente. E pelo fato disso ser a decisão da sua mente, você pode corrigi-la. Na verdade, não é a gente que corrige, né? Não é o ego que corrige, não é eu, Ana, esse ser aqui egóico, essa personalidade, não sou eu que corrijo. A correção, na verdade, é a mudança de professor. Essa é a correção que a gente faz, né? O tomador de decisões faz a escolha de corrigir qual professor a gente vai escolher. É essa a correção. Mas é o Espírito Santo que corrige os equívocos da nossa mente. Porque o ego só faz mais equívocos, né? A escolha consciente do céu, lá no parágrafo 10 da lição, Jesus diz que a escolha consciente do céu é tão certa quanto o fim do medo do inferno, quando esse é retirado do escudo protetor da inconsciência e é trazido à luz. Nós vemos Jesus continuamente repetindo o mesmo pensamento. Precisamos trazer o que está enterrado em nossas mentes à consciência.
Isso é um paralelo à famosa declaração de Freud de que o propósito da psicanálise é tornar o inconsciente consciente. O propósito de um curso em milagres é tornar consciente o sistema de pensamento do ego, que é a decisão pelo inferno, para que possamos ficar conscientes dessa decisão. Sem tal consciência, não podemos mudar nossas mentes em relação a ele. O propósito do Espírito Santo para o mundo, mais uma vez, é que ele seja a sala de aulas na qual nosso novo professor Jesus nos instrui a ver como o que experimentamos fora é um efeito direto da decisão da mente. Ao aprendermos cada vez mais a lição, o foco da nossa atenção muda dos problemas externos percebidos, nossas necessidades especiais, para a percepção de que eles são apenas reflexos da necessidade do ego de preservar sua separação, mantendo-nos inconscientes do poder das nossas mentes que o escolheram. Quem pode decidir entre o que é visto claramente e o que não é reconhecido? Não podemos fazer uma escolha significativa se a escolha for entre A e B e tudo que vermos for o A. Precisamos perceber entre o que escolhemos, como essas duas perguntas explicam lá no capítulo 27. Que escolha se pode fazer entre dois estados se apenas um é claramente reconhecível? Quem poderia estar livre para escolher entre efeitos quando ele vê apenas um como algo que depende dele? Então, quem pode decidir entre o que é visto claramente e o que não é reconhecido? No entanto, quem pode falhar em fazer uma escolha entre alternativas se apenas uma é vista como valiosa e a outra como uma coisa inteiramente sem valor, que não passa de uma fonte imaginária de culpa e dor? Quem hesita em fazer uma escolha como essa? E nós hesitaremos em escolher hoje? Jesus nos pergunta. Lembre-se dessa linha frequentemente citada que encerra o capítulo 23, onde Jesus diz: quem, com o amor de Deus sustentando-o, poderia achar a escolha entre milagres ou assassinato difícil de fazer? Quando você pede ajuda de Jesus, o amor de Deus sustentando você, vê a escolha claramente. O milagre de escolher seu amor contra o sistema de pensamento de assassinato do ego. A escolha não é difícil. Uma vez que você tenha visto claramente as duas escolhas, pois só então poderá dizer de forma significativa que uma é valiosa e a outra sem valor. Isso significa, mais uma vez, que você presta atenção cuidadosa à sua vida diária, pedindo ajuda a Jesus para levá-lo ao que você tornou real, permitindo que você o veja como refletindo o pecado e a culpa que você primeiro tornou reais dentro da sua mente. Esse processo requer tremenda diligência e persistência, porque é muito fácil deixar que suas emoções e pensamentos sejam afetados pelo que parece estar fora de você, incluindo o seu corpo. O você sendo o tomador de decisões na sua mente. Portanto, veja como você fica feliz ou triste, bem ou doente, baseado em circunstâncias externas à sua mente. Esse é o foco da nossa vigilância, pois isso nos leva a fazermos uma escolha significativa: milagres ou assassinato, verdade ou ilusões. Porque veja, quando a gente fica feliz ou triste, bem ou doente, baseado em circunstâncias externas à mente, a gente esqueceu que a gente primeiro escolheu na mente.
deu realidade na mente, para depois a situação externa acontecer. A gente já escolheu. Lembra que o que a gente vê lá fora da mente é projeção do que eu escolhi primeiro, que eu tornei real primeiro na minha mente? Primeiro eu tornei real na mente. O tomador de decisões resolveu tornar real a crença na separação, pecado, culpa, medo, tudo aquilo. E aí tudo o resto é tudo a mesma coisa, só que toma formatos diferentes pra gente não desconfiar de nada. Mas aí eu fico triste com aquilo que eu mesmo fiz. Só que eu não lembro mais que fui eu que fiz. E o sistema é retroalimentado. Eu faço algo que causa dor, projeto para fora, percebo, sinto dor, fico triste. E aí faço mais pensamentos dolorosos na mente, projeto de novo. Aí percebo lá fora, fico doente. E aí o sistema se retroalimenta. Porque a gente experimenta lá fora e acha que o mundo e as circunstâncias acontecem para mim e não de mim. Então, essa passagem aqui do capítulo 17, que o professor Ken traz para a gente, diz: ainda depende de ti escolher unir-te à verdade ou à ilusão. Mas lembra-te de que escolher uma é abandonar a outra. Aquela que escolheres atribuirás beleza e realidade. Porque a escolha depende de qual delas valorizas. A gente vê o que a gente valoriza. A gente escolhe o que a gente valoriza. O que a gente tem valorizado? Dificuldade, sofrimento, ser vítima. Ao mesmo tempo se sentir o inocente e culpar o irmão lá fora, né? A centelha da beleza ou o véu da feiura, o mundo real ou o mundo da culpa e do medo, verdade ou ilusão, liberdade ou escravidão, tudo é a mesma coisa. Pois nunca podes escolher a não ser entre Deus e o ego. Só duas escolhas. E ainda, em última instância, nenhuma. Os sistemas de pensamento só podem ser verdadeiros ou falsos, e todos os seus atributos vêm apenas do que eles são. Verdadeiros ou falsos. Escolhemos o céu ao acordarmos. Então, Jesus já nos pede aqui que a prática da lição seja a gente escolhendo o céu ao acordarmos e passamos 5 minutos nos assegurando de que fizemos a única escolha sã. Você não faz a escolha pelo céu conforme acorda, abrindo seus olhos e dizendo: eu amo você, Jesus, esteja comigo o dia todo. Não há nada errado em fazer isso se você for uma criancinha, mas você não vai crescer até a maturidade espiritual dessa forma, o professor Kenneth nos diz. E a meta de Jesus para seus irmãos mais novos é que eles superem sua necessidade dele. Como nessa passagem do capítulo 4, que Jesus nos diz: todo bom professor espera dar aos seus estudantes
tanto do seu próprio aprendizado, espera dar aos seus estudantes tanto do seu próprio aprendizado que um dia não mais necessitem dele. Essa é a única meta verdadeira do professor. Eu vou ensinar contigo e viver contigo se pensares comigo. Mas minha meta sempre será finalmente absolver-te da necessidade de um professor. Uma escolha significativa pelo céu conforme você acorda é pedir a ajuda de Jesus para se lembrar, com tanta frequência quanto puder, de que o mundo é uma sala de aula e que você o quer como seu professor, para lhe mostrar que sua resposta ao que está fora vem de uma decisão que você tomou dentro de si, mas esqueceu. Isso o transforma em um aprendiz feliz. Quer você pense estar aprendendo ou não as lições. Se você mantiver em mente que essa é uma sala de aula, vai aprender. De outra forma, também poderia apenas continuar na cama. Quer as lições de seus relacionamentos sejam dolorosas ou não, você ficará alegre por causa da meta que você aceitou para eles. Assim, nossa sã decisão, refletindo nossa decisão pelo céu, reside em escolher o professor que vai nos levar até lá. Qualquer outra decisão não faz sentido e é insana. Reconhecemos então, Jesus nos pede, que estamos fazendo uma escolha consciente entre o que tem existência e o que nada tem, a não ser uma aparência de verdade. Aqui Jesus usa a existência como um sinônimo para ser. De novo, então, reconhecemos que estamos fazendo uma escolha consciente entre o que tem existência, o ser, né? E o que nada tem. No contexto, ele faz uma clara distinção entre as duas. A primeira relacionada ao ego e a última denotando verdade e espírito. Mas a métrica dessa sentença pediu uma palavra de 3 sílabas. Tá. Aí tem a ver Aí tem a ver também com tradução, né, gente? Ficou confuso aqui. Enfim, o ponto é que nós fazemos uma escolha consciente sobre o reflexo da verdade, da verdadeira existência, ou ser, né? Escolhendo o professor que vai nos levar para a nossa realidade como Cristo. Nós, assim, escolhemos Jesus, que desfaz nosso ser ilusório de especialismo. Agora o parágrafo 11 da lição. Jesus diz que o seu pseudo-ser, ao ser trazido ao que é real, mostra-se inconsistente e transparente na luz. Agora ele não contém nenhum terror, pois o que foi feito para ser enorme, vingativo, impiedoso, por estar cheio de ódio, exige a obscuridade para que o medo possa ser investido nele. Agora é reconhecido como apenas um equívoco tolo e trivial. O professor Ken diz que para que eu fique transtornado ou ansioso em relação a qualquer coisa nesse mundo, tenho que ter esquecido a fonte da minha dor, o significado aqui de obscuridade. O que estabelece a monstruosidade do sistema de pensamento do ego, gigantesco em seu escopo e repleto do poder de trazer prazer ou dor, é minha inconsciência, que é mantida no lugar pela costura mais frágil, minha escolha em querer acreditar em ilusões. A seguinte passagem, contrastando o medo do ego com o poder do relacionamento perdoado, ilustra de forma inteligente a declaração acima com um aceno agradecido a Rato que Ruge, o Rato que Ruge, de Peter Sellers.
Então ele traz essa passagem do capítulo 22 que diz: como é fraco o medo, como é pequeno e sem significado, como é insignificante diante da força quieta daqueles a quem o amor uniu. Esse é o teu inimigo, um camundongo assustado que quer atacar o universo. Qual é a probabilidade de ter algum sucesso? Pode ser difícil desconsiderar seus gritinhos débeis que falam da sua onipotência e querem afogar o hino de louvor ao seu Criador, que todos os corações através do universo cantam para sempre como um só? Qual deles é o mais forte? Esse ratinho ou tudo aquilo que Deus criou? Tu e teu irmão não estáis unidos por esse camundongo, mas pela vontade de Deus. E é possível que um rato traia a quem Deus uniu? Para conhecer a fraqueza do camundongo, precisamos primeiro ver seu pseudo-ser pelo que ele é. A luz do amor do nosso professor nos capacita a ver a luz brilhando além dos finos véus do medo. É o que faz eu me lembrar de... Tem algumas imagens na internet, às vezes que a gente vê, né? Um gatinho se olhando no espelho e se vendo como um grande leão, né? Então é assim que o camundonguinho se vê como um monstro que é capaz de destruir o céu e a vontade de Deus, né? E trair Deus. Então agora é reconhecido como apenas um equívoco tolo e trivial. Agora é reconhecido como apenas um equívoco tolo e trivial de novo. Tá repetindo? Acho que foi algum equívoco aqui. Esse reconhecimento acontece quando você deixa seu novo professor instruí-lo, definitivamente, e a compreender que suas percepções são simplesmente sombras de um equívoco tolo e trivial. Isso não pode ser feito quando você tem um investimento em preservar sua identidade como você estabeleceu. Você precisa ver a infelicidade que tal investimento trouxe a você. Lembre-se de que Jesus é um teorista sábio, ensinando-nos a condicionarmos a nós mesmos, a associarmos a dor com o ego e a alegria com ele. Assim, precisamos estar cientes de que preservar nosso especialismo não vai nos tornar felizes, mas escolher seu amor vai. E Jesus nos pede então que antes de fecharmos os olhos para dormir essa noite, reafirmamos a escolha que temos feito a cada hora do dia. Jesus está nos pedindo para praticarmos mais do que uma vez, pela manhã e de novo à noite. Precisamos nos lembrar com a frequência que pudermos durante todo o dia do nosso novo professor, que vai nos ajudar a decidir por Deus. E agora damos os últimos 5 minutos do nosso dia à decisão com a qual acordamos. A cada hora que passou, declaramos mais uma vez a nossa escolha num breve momento de quietude dedicado a manter a sanidade. E finalmente encerramos o dia com isso, reconhecendo que só escolhemos o que queremos. O céu é a decisão que eu tenho que tomar. Vou tomá-la agora e não mudarei a minha mente, pois é a única coisa que eu quero. O céu é a decisão que eu tenho que tomar. Vou tomá-la agora e não mudarei a minha mente, pois é a única coisa que eu quero. O céu é a única decisão que eu tenho que tomar. Às vezes a gente tem vontade, necessidade de repetir. Se você for sincero sobre querer o céu, professor Kenneth
encerra essa lição. Se você for sincero sobre querer o céu, precisa ser igualmente sincero sobre escolher os meios que vão levá-lo até lá. As lições de perdão que nossas vidas diárias nos oferecem quando escolhemos o Espírito Santo. Se você for sério sobre um curso em milagres e o tema dessa lição de escolher o céu, vai precisar ser sério em relação a tomar a estrada que vai levá-lo até lá. Assim você vai lutar para se lembrar do seu propósito de despertar durante o dia todo. E de novo antes de fechar seus olhos à noite. Vendo sua vida como uma sala de aula com um professor que vai instruí-lo em relação ao seu significado apropriado. Refletindo de volta para você uma decisão que a mente tomou pelo ego. Uma decisão que você agora alegremente corrige. Sua decisão pelo céu se torna os meios de lhe dar a única alegria que você quer. Despertar do sonho do ego e voltar para casa. É tudo que a gente quer. Gratidão, meus queridos, por estarem comigo até aqui, por escolherem esse caminho junto comigo. Boa prática para vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.